Bom dia. Bem, gente, resolvi gravar esse vídeo para dar dicas para vocês sobre essa prova da segunda unidade, né? É, Vou agora apresentar a prova, né, para que vocês possam olhar. Vou dar dicas do que eu quero em cada questão, fazer comentários rápidos. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo hoje, né? E bem, pessoal, vocês estão vendo aqui a prova. Essa é a prova da segunda unidade. Primeiramente, respeitem, leiam com atenção essas instruções, respeitem essa formatação que é estabelecida em relação a mínimo e máximo de linha, em relação à fonte. Lembrando que, caso vocês não respeitem essas disposições aqui, haverá desconto proporcional à nota de vocês. Também só respondam duas questões das 5. Um detalhe também que eu quero pedir para vocês é que, por favor, não copiem as provas dos colegas. A prova é aberta, toda a turma sabe o conteúdo, vocês podem e devem discutir com os colegas o conteúdo da prova, mas, por favor, não copiem a prova para os outros, não entregue a sua prova para o colega que alega que olha, fulano, eu estou muito ocupado, manda tua prova que eu vou fazer a minha em cima dela. Não façam isso. Eu acabei de corrigir uma turma ontem, fiquei até meia-noite corrigindo, tinham 6 provas iguais, gente. Eu leio tudo. Iguais não, não é só igual. Porque tem aluno que pensa que plágio é só igual. Pode ser parcial. Tinha um caso de uma prova que era bem interessante. O estilo de redação era igualzinho, mudava uma ou outra palavra. Aí eu tiro, ou eu tiro total ou parcial. Agora, por favor, não façam isso. A gente teve caso na primeira unidade de pessoas da turma de vocês que fizeram prova em conjunto. A prova não é em conjunto, tá? A prova é aberta, vocês podem e devem discutir com os colegas o conteúdo da avaliação, porém, cada um faça a sua prova. Beleza, chega assim, fulano, vamos marcar no WhatsApp, vamos marcar no Google Meet, a gente discute a prova, depois cada um redige a sua. E, portanto, não mandem prova para os colegas refazerem, tá? Se isso acontecer, os dois vão ficar prejudicados, tá? E a gente está chegando no final do semestre, vocês não precisam disso, cada um redija com as suas palavras. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, por favor, também obedeçam rigorosamente o prazo. Quem perder o prazo tem que me pedir dentro de 24 horas, e aí não importa se foi 1 minuto, 2 horas, mas dentro de 24 horas eu dou uma segunda oportunidade para fazer outra prova. Aí vocês mandam para o meu e-mail pedindo, e depois publicam lá no Google Classroom, que vai ter um espaço para isso, tá? E quem não fizer nas 24 horas, aí tem que fazer segunda chamada, conforme a normativa da nossa instituição. Bem, pessoal, essa é a prova de vocês. A primeira questão é do ponto 7, né? Sujeitos de direito internacional. A gente tem uma questão aqui em torno da Federação Internacional de Handebol. É o órgão administrativo e controlador do handebol e handebol de praia. A IHF é responsável pela organização dos principais torneios internacionais de handebol, principalmente o Campeonato Mundial de Handebol Masculino, da IHF, iniciado em 1938, e o Campeonato Mundial de Handebol Feminino, IHF, iniciado em 1957. A IHF foi fundada em 1946 para supervisionar competições internacionais, sediada em Basileia. Seus membros agora compõem 209 federações nacionais. Cada país membro deve ser membro também de uma das 6 confederações regionais: África, Ásia, Europa, América do Norte, Oceania e América do Sul e Central. O Dr. Hassan Mustafa, do Egito, é o presidente da IHF desde 2000. Nesse caso, vocês têm que indicar se essa entidade aí é uma organização internacional, é uma ONG ou é uma empresa. Não basta indicar isso. Se ela for organização internacional, vocês têm que classificá-la. Se ela for ONG, vocês têm que destacar a diferença das ONGs para as organizações internacionais, além de abordar um pouco o caso concreto. Uma coisa que eu chamo a atenção é que eu já falei bastante sobre essa questão das entidades esportivas, e essa entidade esportiva segue a mesma regra das outras, porque, como eu vou destacar aqui no texto, ela é formada por 209 federações nacionais. Reparem isso. São federações nacionais de handebol, tá?
Isso, vocês têm que avaliar essa questão. Essas federações nacionais de futebol não necessariamente representam o governo dos estados soberanos, tá? Então, eu deixo essa dica. Aqui segue a mesma regra que eu falei em relação a entidades esportivas. A segunda questão, pessoal, é de responsabilidade internacional. Nessa questão, a gente tem um caso concreto, né? Na última sexta-feira, deixa eu ler aqui, uma carga de 600 respiradores artificiais, encomendada de um fornecedor chinês por estados do Nordeste brasileiro, não pôde embarcar no aeroporto de Miami, onde fazia escala para o Brasil. Em nota enviada à imprensa brasileira, a Casa Civil da Bahia informou que a operação de compra dos respiradores foi cancelada unilateralmente pelo vendedor. O valor final da compra, de 42 milhões de reais, ainda não havia sido pago pelo governo baiano. A suspeita é que os Estados Unidos tinham oferecido um valor mais alto pelos produtos, uma prática também apontada, por exemplo, pelo governo francês. Naquele país, líderes regionais dizem ter muita dificuldade para garantir equipamentos médicos, já que compradores dos Estados Unidos estariam furando a fila a oferecer valores de compra mais altos que os já assinados. Então, é um caso aqui que vocês vão analisar se há ou não responsabilidade internacional, né? Percebam aqui que existe, acima de tudo, uma suspeita, e mesmo que houvesse uma comprovação, você tem que avaliar se há responsabilidade internacional nesse caso, qual é a natureza dessa responsabilidade internacional, e, especialmente, poderia incidir, num caso desse, eventual excludente da ilicitude? Então, esses questionamentos ajudam vocês a responder essa segunda questão. A terceira questão, pessoal, é um caso hipotético que vocês devem responder principalmente através da lei de imigração. Por favor, um detalhe que eu dou: não usem citação direta mesmo da legislação nessa resposta, tá? Vocês podem escrever o conteúdo da legislação com as palavras de vocês. Então, vamos ver aqui o caso. Mohamed, refugiado sírio no Brasil, com documentação devidamente regularizada neste país, trabalha no comércio informal, mas está sem renda devido à quarentena da pandemia do coronavírus Covid-19. Mohamed está na dúvida se possui direito a receber o benefício de auxílio emergencial de R$ 600 destinado aos trabalhadores de sua categoria. Nesse caso aqui, vocês vão analisar, especialmente com base na lei de imigração, mas vocês podem olhar outra legislação, né, infraconstitucional ou até mesmo na Constituição, se realmente ele teria direito a receber esse tipo de benefício. Né? Inclusive, a gente está fazendo semana que vem um debate sobre os benefícios, direitos sociais dos refugiados aqui no Brasil, com o consulado britânico. Vocês podem dar uma olhada no portal da ACES, que lá tem inscrição, né? Vai ter certificado para quem participar. Então, fiquem atentos a isso. Nesse caso, tem que explicar se esse refugiado e os outros também teriam direito a esse benefício com base, principalmente na lei de imigração e outra legislação, seja infraconstitucional ou seja constitucional, tá? Então, basicamente, é isso que gira a terceira questão. A quarta questão também é um caso hipotético, né, sobre o ponto 11, agentes diplomáticos, imunidades e garantias consulares, e o caso é o seguinte: Beltrano, 20 anos, é filho de um cônsul estrangeiro acreditado no Brasil e reside com seu pai. Ao dirigir em alta velocidade e embriagado, matou um pedestre na cidade de Recife, Pernambuco. Bem, aqui é um caso hipotético também, e aí reparem uma coisa, que não são garantias diplomáticas, são garantias consulares. E vocês vão ter que analisar, analisando e comentando este caso, explicar também um pouco da diferença entre as garantias consulares e as garantias diplomáticas, tá? Então, basicamente é isso em relação a essa questão aqui. Bem, a última questão, pessoal, quero pedir desculpa pelo barulho, minha filha está acordada agora, né? Tá brincando, a bichinha. Por favor, me desculpem. Bem, a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, apresentou ao Tribunal Internacional uma representação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
A entidade, nessa última questão, que é do ponto 12 do TPI, alega que o presidente pratica crime contra a humanidade ao vitimar a população brasileira diante da pandemia do novo coronavírus. Neste documento, a associação afirma que o país possui um chefe de governo e de Estado cujas atitudes são total e absolutamente irresponsáveis. Por isso, solicitamos ao TPI que instaure procedimento para averiguar a conduta do presidente e condene Bolsonaro pelo crime contra a humanidade por expor a vida de cidadãos brasileiros com ações concretas que estimulam a contágio e proliferação do vírus, aplicando a pena cabível, dizem trecho do documento. Segundo a entidade, Bolsonaro coloca a vida da população em risco, cometendo crimes e merecendo a atuação do Tribunal Internacional para a proteção da vida de milhares de pessoas. Eu falei um pouco sobre essa questão da atuação do TPI, e aí vocês vão ver o seguinte: primeiro, essa denúncia é cabível. Segundo, ela possui viabilidade em termos da jurisprudência do TPI, né? Falei um pouquinho sobre o funcionamento do TPI também nessa questão e avaliem principalmente essas duas coisas. Se essa denúncia é cabível, se há legitimidade para tanto e principalmente se ela pode gerar um processo viável dentro do TPI. Aqui estão as referências sugeridas. Se vocês utilizarem outras referências que não essas, por favor, coloquem no final da prova. A prova tanto pode ser respondida nesse modelo, quanto também numa folha em branco à parte. Porém, se vocês fizerem numa folha em branco à parte, eu recomendo que coloquem o seu nome completo, a turma e matrícula, tá? Mas aí fique à vontade. O formato que vocês podem entregar, PDF ou Word. Bem, pessoal, basicamente é isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Quero desejar a todos e a todas uma boa prova. E como vocês viram, a prova não está difícil. Basta vocês responderem duas questões com as suas próprias palavras. Tudo vai dar certo. A turma de vocês tem um grande número de pontuação. A maioria dos alunos fizeram todas aquelas atividades que a gente indicou. Então, obrigado pela paciência de vocês. Boa sorte. A gente fica à disposição. Tchau, tchau.